Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal e fico muito feliz de anunciar que este é o último vídeo de 2020 em que irei falar sobre os meus livros favoritos desse ano e eu aguardei muito para poder fazer esse vídeo porque esse foi um ano em que eu acabei com a minha ressaca literária. Eu acho que eu já contei aqui algumas vezes que no ano passado, 2019, eu li apenas um livro no ano inteiro. E 2020 foi o ano que eu finalmente redescobri a leitura na minha vida e a potência dela, e a importância e a constância. E aí eu descobri muitas leituras muito incríveis e que eu estou louca para compartilhar os meus favoritos aqui com vocês. E eu tinha muita pretensão de trazer apenas 10 livros, mas isso não foi possível, porque como eu vou mostrar aqui, todos esses livros realmente foram muito impactantes para mim. Então, apesar de ser um pouquinho mais de 10 livros, eu sei que vocês irão me perdoar e eu espero que vocês deem uma chance para essas histórias também. O primeiro livro é realmente o favoritão do ano, porque eu pensei, se alguém puder pegar pelo menos uma sugestão nesse vídeo, que seja esse livro, então já vou mostrar logo ele, que foi Frankenstein, da Mary Shelley. Esse livro já tem um vídeo aqui no canal em que eu falo mais sobre ele, realmente me impactou muito. Foi uma leitura que eu não esperava que ia mexer tanto comigo a ponto de ser um dos meus favoritos da vida, o meu favoritão do ano. Mas, de fato, é uma história muito sensível, muito bela, é uma narrativa lindíssima de se ler, muito simples. Eu achava que, por alguma razão, ia ser um pouco mais rebuscada, mas não. É extremamente acessível e tem uma beleza, a natureza toda que é demonstrada nessa história é linda. E todos os aspectos humanos que são tratados, sobre solidão, sobre abandono, sobre, enfim, nossa, essa é uma história tão potente que dá pra gente falar sobre tantas coisas, fazer tantas analogias, que eu realmente fico surpresa como um livro que é tão pequenininho consegue ter esse poder. E eu indico ele pra todo mundo, todo mundo. E, nossa, Mary Shelley se tornou uma das minhas autoras favoritas. Sério, esse livro aqui é um tesouro, ele não é um clássico por acaso. E eu digo apenas, leia. Leia Frankenstein, é uma coisa que você não vai se arrepender de fazer. O próximo livro realmente foi um favoritão do ano e da vida, e que eu li em e-book. Eu não imaginava que eu ia gostar tanto desse livro, gente, senão eu com certeza teria adquirido ele físico, que foi o Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Esse foi o livro do Clube Página, e nossa, esse clube foi um amorzinho, e esse foi um dos livros cotados a serem um dos melhores livros do Clube Página do ano, porque foi uma discussão muito incrível. A gente dividiu a discussão em duas partes, então foi aquele livro que eu senti que eu realmente adentrei muito no universo. E eu não conhecia Charlotte Brontë antes de ler esse livro. É uma história com uma protagonista muito forte. O livro é realmente sobre a jornada dela. É um romance de formação. E que tem também um romancezinho que acontece, que é muito diferente, eu não sei. É uma história que ela tem muitas camadas e que dá pra discutir muito. E que realmente foi uma leitura que me deixou muito empolgada, assim. Apesar de ser um livro clássico, um livro longo, realmente eu fiquei presa até o final. Então, Jane Eyre me surpreendeu demais. O próximo livro, que também foi um favoritão desse ano, foi também um livro que a gente leu no Clube Página. Pra quem não sabe, o Clube Página é um clube do livro que eu sou mediadora. Eu vou deixar aqui as redes sociais se vocês tiverem interesse em conhecer. E um dos livros que a gente leu esse ano foi nada menos do que Capitães da Areia, do Jorge Amado. Eu já sabia que as pessoas falavam que o Jorge Amado era incrível, mas eu nunca tinha lido nenhuma obra dele, e eu acho que eu não poderia ter escolhido uma melhor obra para começar. Nossa, Capitães da Areia foi uma leitura tão envolvente. Primeiro eu me apaixonei pela linguagem, pela forma que o Jorge Amado descreve, que ele faz uma narrativa, e eu me apaixonei pelos personagens. É uma história que ela vai falar muito sobre questões sociais que até hoje são muito relevantes. E a gente acompanha um grupo de meninos de rua e você se apega muito aos personagens. Eu me vi assim realmente torcendo, entendendo cada uma das vivências deles. Então, eles representam muito mais. Eles são personagens que são simbólicos de diversas formas. E a história é muito simbólica. Eu acho que ela tem muito a nos dizer até os dias atuais. Então esse foi aquele livro que eu senti que ele não é só um livro, ele é um ato político. Então eu indico demais para todo mundo ler essa história. E foi, sério, foi uma imersão muito grande. O clube sobre esse livro até passou do tempo, porque foi muito incrível a discussão. O próximo livro eu também não tenho físico aqui, mas foi, sério, eu coloquei ele até como o meu favorito do Clube do Livro. Eu acho que muitos dos livros que vão aparecer aqui foram livros que a gente leu no Clube do Livro, porque a gente tem um gosto muito bom e a gente escolhe livros muito incríveis, que foi Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou. Essa é uma história que é uma autobiografia, e eu não imaginava que eu poderia ficar tão envolvida com uma autobiografia. Ele é um livro que ele vai falar sobre a trajetória da Maya Angelou, da infância até o comecinho da adolescência. Então a gente vai pegar aí a construção dela de
de ser humano, de ser uma mulher negra dentro dos Estados Unidos, no meio daquelas situações muito terríveis de racismo. Então a gente consegue ver de uma forma muito profunda, muito imersa, tudo que ela passou. Ela tem uma narrativa muito, muito envolvente, em que eu sentia como se eu estivesse realmente falando com ela. E mexeu tanto comigo essa história, que eu vou levar pra vida. Eu tenho muita vontade de ler outros livros da Maya Angelou. Sério, que escritora perfeita, perfeita, perfeita. Que livro incrível, que livro necessário. Eu vou estar variando muito os gêneros que eu vou falando aqui, tá? O próximo livro não tem nada a ver com os livros anteriores. É, na verdade, uma comédia romântica, que é O Jogo do Amor / Ódio, da Sally Thorne. Nossa, esse livro, ele foi a minha comédia romântica favorita desse ano. E ele, com certeza, é a minha comédia romântica favorita de todos os tempos. Ele era um livro que eu tava precisando, um livro leve, muito engraçado, sério. Eu ri em voz alta com essa história. Eu me apeguei muito aos personagens. É um romance que foca muito no casal, nos diálogos entre eles, na história, no desenvolvimento entre os dois, sabe? Naquela bolha. E eu achei isso muito legal. E, sério, foi uma história que eu gostei muito. Ela, inclusive, vai ser adaptada para um filme, acho que vai sair no ano que vem. Já terminaram as gravações. E eu fiquei realmente apaixonada. Tô com muita vontade de ler outras coisas da Sally Thorne também. Mas esse é aquele livro que eu digo a você, tipo, você quer rir, você quer ler algo leve, quer relaxar, leia O Jogo do Amor / Ódio, porque, sério, muito, muito bom. Realmente tem o meu coração. Fiquei muito apaixonadinha. O próximo livro é, na verdade, um HQ. E eu já falei aqui isso antes, mas eu não era uma pessoa que lia HQs. Simplesmente não era nada que me atraía muito, nada contra, mas eu não me identificava muito com o tipo de história. Mas aí eu conheci esse ano Paper Girls, que só pelas ilustrações eu já fiquei completamente apaixonada. São muito, muito lindas. É um colorido muito belo e é aquele tipo de história que você sente que realmente a imagem constrói, a imagem faz com que a história seja mais impactante. Ela é uma história de ficção científica que a gente acompanha a jornada dessas 4 meninas. E é uma ficção científica muito diferente de muita coisa que eu vejo por aí, por isso eu achei tão interessante, porque envolve viagem no tempo, envolve várias coisas assim, muito esquisitas, e aí eu acho que realmente é aquele tipo de história que nasceu realmente para ser feita em formato de HQ. Vai ter uma adaptação, inclusive para televisão, acho que vai ser a Amazon que vai produzir uma série baseada nessa história daqui. E eu fiquei muito envolvida e eu achei muito legal ter pela primeira vez a experiência de ler uma HQ em que era a história e a estética que estavam andando juntas ali. E eu tô com muita vontade de experimentar mais HQ e de continuar essa saga daqui, que, sério, muito apaixonante, muito diferente. E eu recomendo muito, muito essa HQ daqui. O próximo livro é uma fantasia. E pra quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que eu amo livro de fantasia. Principalmente quando são fantasias diferentonas, fantasias que eu não tinha tido nenhum contato e eu posso adentrar naquele mundo, entender como é que funciona, as regras e tudo. Eu adoro muito fantasia. E esse ano eu li o livro Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas. Neste momento estou lendo Corte de Asas e Fúria, que eu não sei. A minha sensação é que esse aqui vai ser o meu favorito da saga. Mas, sério, Corte de Espinhos e Rosas, esse universo, essa trilogia, na verdade, é incrível. A personagem, ela é incrível. E ela tem um desenvolvimento tão profundo, assim. E a minha sensação é que você pensa que tá indo pra um canto, mas ele vai pra outro canto. E eu acho legal, acho surpreendente. E tem um romance, assim, legal também. Mas só que a história, enfim, o desenvolvimento da protagonista é muito incrível de ver. Eu adoro a Fairy, que é a protagonista dessa saga. E eu acho que ela é o que torna essa narrativa tão incrível. Inclusive, eu gostei muito da escrita da Sarah J. Maas. É uma escrita muito visual. Ela descrevia, assim, a neve, as cortes, a primavera. E eu ficava, caramba, que coisa linda. Então, só por isso, eu indico muito, muito esse livro também. Foi um dos meus favoritos do ano, com certeza. Eu li, que eu nem vi as páginas passar. O próximo livro que eu queria falar é um livro que eu sei que muita gente já leu, que ele é um livro que já lançou faz muito tempo, mas esse ano foi o que eu tive contato realmente com essa história e eu me apaixonei. Eu achei uma história que, sabe, eu fiquei tão imersa que eu ficava tão tensa lendo, que foi Um Conto da Aya, da Margaret Atwood. E caramba, que história profunda. Eu já tinha visto a série, que também é muito boa, muito parecida também com o livro, mas é uma história com tantas lições, com tantas reflexões pra gente fazer enquanto sociedade. Eu acho que distopias têm essa maravilha de trazerem pra gente esse e se algo permanecesse de uma determinada forma, o que é que aconteceria. Então eu acho que esse é um livro muito potente pra gente pensar sobre como é que a gente tá manejando a sociedade, como é que a gente tá olhando pra certas problemáticas e como é que seria numa situação extrema. E eu confesso, ler essa história esse ano foi um pouco desafiador, considerando a situação toda que a gente viveu durante 2020,
mas ainda assim foi aquela leitura que eu senti que engrandeceu, sabe? Então, realmente, indico muito o Conto da Aia, se você ainda não leu ele. O próximo livro é um livro bem curtinho, mas que ainda assim eu amei demais. Foi aquele tipo de livro que eu fiquei, caramba, como é que eu não li este livro antes? Que foi O Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks. Esse é um livro que vai falar sobre feminismo de uma forma muito interseccional. Então a Bell Hooks, ela vai ligando a temática do feminismo com várias outras problemáticas e mostrando como é que elas também se encaixam na temática do feminismo. E eu acho simplesmente incrível. Ela até fala, né, no começo do livro, que esse é o tipo de livro que ela gostaria de ter como, tipo, livro de bolso, do tipo, uma pessoa que não sabe nada sobre feminismo, quer entender, aí você dá esse livro, porque é um livro curtinho, é um livro com uma linguagem muito acessível, que qualquer um pode ler, e que ela vai esmiuçando cada coisinha e fica tudo muito, muito claro. Eu acho esse um livro excelente para se você quiser começar a estudar sobre feminismo. O próximo livro que eu amei muito foi O Mágico de Oz, do L. Frank Baum. E eu sempre falo desse livro, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, porque foi um infanto-juvenil que me surpreendeu muito. Eu não imaginava que era uma história tão profunda, tão cheia de camadas. E é uma história muito delicada, muito fácil de ler, curtinha, mas que ela tem uma profundidade e ela tem uma magia tão única. E é muito diferente do filme. Inclusive, se você viu o filme e acha que vai encontrar algo parecido, é bem diferente. É um infanto-juvenil lindo, 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 lindo. O próximo livro que eu vou falar também tem resenha aqui no canal, que é um livro que eu demorei acho que uns 2 meses para ler, mas que foi uma leitura muito, muito envolvente, uma leitura muito profunda, que eu senti que eu realmente mergulhei na história. E foi O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Me apaixonei pela narrativa do Gabo. Sério, ele tem uma forma tão delicada de escrever e tem tantas, tantas marcações nesse livro que, nossa, sério, é uma história muito profunda, que eu tive minhas críticas, tiveram coisas que me incomodaram na história, mas eu não posso dizer que é um livro ruim, não posso. Os personagens são muito cheios de camadas, acho que estou usando muito esse termo, né, camadas aqui nesse vídeo hoje, mas de fato é isso, não são personagens muito rasos, que são só bons ou ruins, eles têm suas sombras, eles têm sua luz, e é uma história que realmente é o durante que impacta. Não é tanto sobre como é que a história vai ser finalizada, mas é o durante, é a construção que ele faz desses personagens da América Latina. E, sem dúvida, é um livro que eu acho que todo mundo tem que ler. Esse livro que eu vou falar agora foi um livro que, na verdade, eu li agora, no final desse ano. Muito, muito curtinho. Ele tem uma linguagem, uma forma de ser escrito muito diferente, muito única, que foi O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Esse livro mexeu muito comigo. E, primeiramente, acho importante alertar que ele pode ser um gatilho para quem não está pronto para lidar com temáticas com relação ao abuso, com relação à violência contra a mulher, então eu já vou avisando isso. Que é algo que eu já aviso também para quem for ler, tanto o Conto da Aia, quanto Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. Todos esses livros, eles tratam da temática da violência contra a mulher. E O Peso do Pássaro Morto é um livro sensível, é um livro que ele é curto, mas ele diz o que quer dizer. E ele passa uma mensagem muito clara. E a personagem que a gente vai acompanhando, ela passa por muitas questões muito profundas e a gente vê o que é que tá passando dentro da cabeça dela enquanto ela tá vivendo aquilo dali. E ainda de uma forma poética, sério. Aline Bay, assim, uau, eu fiquei muito, muito impactada com essa história. Muito mais do que eu imaginava. Realmente é uma história triste, mas é aquela coisa, né? Não é só a história feliz que traz coisas pra gente que podem também ser positivas. Existe uma semente, eu acho, nessa história, que pode trazer muitas coisas positivas. Então é preciso olhar para esse livro dessa forma. O penúltimo livro que eu quero trazer, gente, sério, eu juro, eu sei, eu tô falando muito livro aqui, mas é porque eu realmente senti que eu não poderia deixar nenhum de fora. Mas é, na verdade, um conto, só tem apenas 30 páginas. Então, não custa nada dar aquela experimentada, que é o Blood Child, que em português é traduzido para Filhos de Sangue. Eu sempre falo desse conto, que foi o que mais me impactou nesse ano. São apenas 30 páginas e eu posso dizer com firmeza, foi o que mais me impactou esse ano. Apenas leia, não quero falar muito da sinopse, mas ele é um livro que ele vai falar sobre hierarquia, ele vai falar sobre o ser humano de uma forma muito, muito profunda, através da ficção científica. E, gente, Octavia Butler, tudo para mim depois desse pequeno conto, e eu tô louca para ler tudo da autora só por conta disso. Então, leiam Blood Child. E o último livro que eu trouxe dessa lista gigante é um livro que eu não poderia deixar de trazer aqui, que foi um livro também que a gente leu para o Clube Página. E eu pensava, eu jurava que eu não ia chorar nesse clube do livro.
Porque até agora, os encontros eu não tinha chorado, mas quando teve o encontro deste livro específico, eu chorei. E se eu pensar muito sobre esse livro, eu choro de novo, porque, nossa, foi uma história curta, mas tão impactante, que foi Um Conto de Natal, do Dickens. E essa é uma história linda, curta, profunda, que é uma crítica social. Esse é um livro que ele toca em várias problemáticas, em várias questões importantíssimas de serem tratadas, mas de uma forma leve, mas que passa a mensagem, sabe? É um livro que eu não imaginava que eu ia ficar tão envolvida, mas realmente é uma história fofa, mais madura ainda, sabe? É uma história muito madura. Eu acho assim que foi unânime no clube. Todo mundo gostou, todo mundo amou. E eu fiquei realmente apaixonada pelo autor, pela capacidade dele de tocar de uma forma tão sensível em assuntos tão sérios. E, nossa, eu chorei no último capítulo inteiro desse livro e eu pretendo reler ele, acho que todo Natal. Realmente foi aquele livro que me deu aquele espírito de Natal que eu precisava, que é o espírito de Natal que leva para o ano todo e, nossa, eu não quero nem entrar em muitos detalhes. Eu acho que eu ainda vou fazer um vídeo só sobre esse livro, porque ele me impactou tanto. E ele, eu acho que tem 92 páginas, ele é muito curtinho, gente, indico demais. Então, galera, é isso. Esses foram os meus favoritos desse ano. Eu espero que vocês deem uma chance para essas histórias, ou se vocês já leram, que a gente comente, porque é muito, muito legal. Eu acho que leitura é compartilhar. E eu amo esse espaço daqui, porque eu posso compartilhar e a gente pode conversar e aí criar uma ponte. E eu acho que é sobre isso. E eu queria também aproveitar para agradecer muito a vocês, cada um de vocês que apoiou esse canal, que me apoia lá no Instagram, que enfim, apoia todo o meu trabalho. Esse foi um ano muito difícil em muitos aspectos, mas essa comunidade, essa relação, esse contato que a gente tem aqui, eu não tenho palavras para descrever o quanto eu valorizo. Então, muito, muito obrigada. Mesmo, 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 mesmo. E eu desejo que vocês tenham um 2021 muito incrível, que vocês possam realizar os sonhos de vocês, ter muita saúde, muita paz, muita harmonia e que a gente continue aqui junto, compartilhando cada vez mais, crescendo, lendo e absorvendo todas as coisas maravilhosas que a literatura tem para oferecer pra gente. Muito, muito obrigada por assistirem, por me acompanharem, por me darem todo esse apoio. E é isso. Vou parar de enrolar. Obrigada. Até a próxima. Beijo. Tchau.